Amém, irmãos. A paz do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui nessa noite. Nós chegamos ali. A Adriana é mais emotiva, bispo e pastora. Aí ela já começa a ficar com o olhinho, olha o olhinho dela. Parece do Shurek. Começa a chorar. Porque verdadeiramente a gente sabe de onde essa igreja nasceu. Sabemos tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês como igreja. Pessoas que estão lá aqui desde aquela época e outras que entraram ao decorrer, mas desde a época lá da lojinha, né? Até hoje, Deus foi muito bom, né, bispo? Deus fez grandes coisas nessa igreja por vocês. Então, é muito bom estar aqui nessa noite vendo, né? Eu estive aqui na inauguração, mas agora para trazer uma porção da palavra. É muito bom. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Segunda Samuel, capítulo de número 6. De vez em quando eu levo o Lucas. Lucas está aí? Cadê o Lucas? Lucas. O Lucas lá. De vez em quando eu roubo ele. Eu pego, levo, mas eu vou devolver que o bispo... É umas reuniões de oração que a gente faz geralmente. O Lucas é uma benção mesmo, bicho. 2 Samuel 6. Amém? Vocês acharam? Diz assim: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo partiu para Balaá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava na colina de Uzá. Ficava numa colina, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus na casa de Abinadab, que ficava na colina de Aió, ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo o tipo de instrumento de madeira, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, repita comigo, a eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência, e Uzá morreu ali, na casa ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia. Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei comigo levar a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que se fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou ele e toda a sua casa. Você pode dizer amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus.
Senhor, nós estamos nesse ambiente profético. Nós estamos aqui nesse lugar de adoração, de celebração. Eu quero elevar a minha oração aos céus, clamar pela nossa vida nesse lugar, para que o Senhor venha derramar o teu poder, a tua graça, o seu favor. Que o Senhor venha liberar sobre essa igreja, sobre esse povo, nesse tempo, algo poderoso, ó Pai. Que o Senhor venha abrir os céus sobre esse lugar. Que todos aqueles que entraram aqui nessa noite venham sair daqui melhores do que entraram, transformados, venham ser tocados pela tua presença, porque a sua presença é nítida nesse lugar. Nós já sentimos a sua presença nessa noite, nessa reunião. Senhor, entramos aqui para clamar, para adorar a Ti. Entramos aqui, Senhor, para ver os céus abertos. Entramos aqui para ver curas em nosso meio, milagres em nosso meio. E nós declaramos em nome de Jesus, se há alguém aqui enfermo, será curado nessa noite pela autoridade do nome de Jesus. Se alguém entrou aqui, Senhor, com problemas na coluna, na cabeça, no corpo físico, o Senhor é poderoso, ó Pai, para tocar no corpo físico e restaurar a saúde do teu povo e da tua igreja. Ó Pai, nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos num Deus que tudo faz, e é no nome de Jesus que nós declaramos céus abertos nesse lugar nessa noite, céus abertos sobre essa igreja nessa noite, o seu derramar, o seu manifestar, a tua glória, Senhor, sobre a nossa vida nesse lugar, que nós possamos sair daqui com a nossa chama acesa. Acende a chama, Senhor, em nossos corações. Nós queremos queimar por Ti, nós queremos queimar pela Tua presença nesse lugar. Se entrou alguém aqui, Senhor, longe da Tua presença, afastado da Tua graça, renova o Teu Filho, renovo de Deus, Senhor, nessa noite nós declaramos em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos na altura que você quiser. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Senhor, aonde houver uma mão levantada nessa noite, derrama a tua graça, derrama o teu poder, manifesta a tua presença. Onde houver uma mão levantada nessa noite, ó Pai, toca com teu Espírito, enche com a tua palavra, enche, Senhor, e renova essa vida e transforma esse coração. Aonde houver uma mão levantada, cura, 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 cura. Aonde houver uma mão levantada nessa noite, ó Pai, nós declaramos vida, 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 vida nesse lugar. Você pode continuar com as mãos levantadas adorando. Você pode continuar com as mãos levantadas adorando. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Oh, glória! Vai adorando, meu irmão. Tira pelo menos 1 minuto, 2, 3, para adorar o nome do Senhor. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Ele está aqui com as mãos levantadas. Dê glórias a ele. Aleluias a ele. Celebre a ele. Derrama a tua presença, Senhor. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. O teu povo está pedindo, o teu povo está clamando. Não é pelo Felipe Marinho, mas é por aqueles que clamam nesse lugar. Derrama a tua Shekinah nesse lugar. Oh, vai adorando, meu irmão, vai adorando. Daqui a pouco nós começamos a pregar, mas esse é o momento que o Senhor libera dos céus algo poderoso para a nossa vida. Existe uma unção nesse lugar, irmãos. Existe algo poderoso nesse lugar. Existe algo poderoso sobre essa reunião. Eu não sei o que vai acontecer, aliás, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo de Deus está entrando na tua alma, está entrando no teu corpo. Ei, Deus está manifestando a glória dele sobre a tua vida nesse lugar. Oh, aleluia. Espírito, Espírito. Vai adorando ao nome do Senhor. 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 Se você veio com alguém, se você tem intimidade com essa pessoa que está ao teu lado, só se você veio, dê a mão a ela em nome de Jesus. Não importa se você vai dar a mão a uma pessoa, a 2 pessoas, a 3 pessoas, mas o Espírito está liberando algo poderoso aqui nesse lugar. Oh, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa.
A glória do Senhor encheu o templo. A glória do Senhor está aqui nessa noite, nesse lugar. Aleluia! Você está com as mãos dadas em nome de Jesus. Senhor, aqui tem um povo unido. Tem um povo que decidiu dar a mão um ao outro. Senhor, eu quero nesse momento que o Senhor venha liberar algo poderoso através dessa mão. Eu creio que essa mão, Senhor, é espiritualmente falando a tua mão sobre essa vida, sobre essa pessoa. Eu não sei, ó Pai, como entraram, mas o Senhor sabe. Ministra o teu poder. Ministra a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, traga libertação em casas, traga libertação em famílias, traga libertação nessa noite. Ei, Deus manda te dizer nessa noite, por causa da tua presença nesse lugar, Deus está indo na tua casa, Deus está tocando na tua família. Eu profetizo em nome de Jesus, a tua família está sendo tocada agora, a sua família está sendo visitada agora. A tua casa é de Deus, a tua casa é de Deus. Se prepare, porque teremos boas notícias em pouco tempo, porque a tua casa não será mais a mesma. Eu profetizo que você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Aracalabanda suri calabandaranda suri que ele mandará do resto. Ele calamanda suri calabandarada suri que ele mandará. Ele calamanda suri calamando resto que ele mandará. Tem grilhões sendo quebrados aqui nessa noite. Tem grilhões sendo quebrados aqui. Eu digo para uma juventude, Deus está tocando nos pais, Deus está tocando no pai de vocês. Haverá uma libertação em casas, em famílias, porque tem um jovem que entrou aqui dentro e o Senhor manda te dizer: eu estou indo na tua casa e até domingo o bispo vai receber uma notícia que o teu pai veio para o culto, que o teu pai entrou aqui nesse lugar. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque haverá uma mudança de relacionamento dentro da tua casa, porque Deus vai salvar o teu pai. Manda dizer o Senhor para ti. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Aracalabanda suri que ele mandará do resto. Ele calamanda suri calandará do resto que ele mandará. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vai adorando o nome do Senhor. Daqui a pouco nós pregamos, mas vai adorando o nome do Senhor. A presença dele está aqui nessa noite. Adore ele. Oh Espírito Santo. Aleluia. Oh glória. Jesus. Aleluia. Oh glória. Escute isso. Lemos aqui o livro de 2 Samuel, capítulo número 6. Fala sobre um tempo onde Davi vai trazer novamente a arca do Senhor para dentro de Israel. A Bíblia diz que Davi está reinando em Hebrom. Um capítulo anterior, ele foi ungido em Hebrom para tomar posse do seu reinado, que havia sido liberado cerca de 20 anos atrás. Quando Davi toma posse do reinado dele na terra, ele reúne homens para fazer o reino dele avançar e prosperar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Samuel, lá no livro de 1 Samuel, capítulo número 4. Só que a palavra do Senhor que veio em 1 Samuel, capítulo número 4, é uma palavra que traria para o povo uma derrota. Por quê? Porque em 1 Samuel, capítulo de número 4, ali estavam os filhos de Eli. Os filhos de Eli fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor, e a arca foi roubada em uma batalha contra os filisteus. E essa arca ficou muito distante de Israel durante muito tempo. Só que quando Davi ele vai reinar, ele sabe que para o reinado dele avançar, prosperar e dar certo, ele precisa retomar a arca que foi roubada de dentro de Israel. Essa arca está depositada na casa de um homem. E Davi, ele precisa ir até lá para pegar a arca
e colocar no seu devido lugar. A arca do Senhor, ela era a presença de Deus, literalmente no ambiente da congregação. Quando Israel ia para o campo de batalha, e levava a arca como um instrumento de vitória, como um instrumento de batalha. Então todas as batalhas que Israel estava, e a arca também estava presente, Israel vencia. Toda a batalha que Israel enfrentava, e essa arca estava presente naquele lugar, era uma certeza: nós teremos vitória. E por isso, no livro de 1 Samuel capítulo 4, isso vai acontecer. Eles tentam colocar a arca na frente, só que a presença do Senhor não está mais dentro da arca. A presença do Senhor já havia sido retirada daquele ambiente, porque Deus não compactuava com muita coisa. Davi, ele vai lá resgatar essa arca. No versículo de número 1 diz assim: tomou e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, no número de 30.000 homens, para retomar essa arca que foi levada um dia. A Bíblia diz o seguinte, que Davi tornou a reunir o povo, os escolhidos, para retomar esta arca. Deus sabia do propósito na vida de Davi, no reinado dele. Davi tornou a fazer esse movimento novamente. Em uma outra ocasião que a Bíblia não relata, Davi tentou tomar essa arca novamente para si, levar novamente a arca para o centro de Israel, para o centro do povo, para que as vitórias fossem manifestadas. Repito, a arca do Senhor, em todas as batalhas que estava, Israel vencia. A arca do Senhor representava o próprio Deus presente no ambiente, presente na guerra, presente no lugar. Então aonde a arca estava, Deus também estava. Aonde a arca estava presente, Deus estava presente. Então não era a arca que dava vitória, era Deus que dava vitória através da vontade dele liberada sobre aquele povo. Então Deus, presente na guerra, é certeza que tudo vai dar certo. E olha o que Davi ele faz. Ele tentou trazer novamente a arca do Senhor. Outros tentaram, mas não conseguiram. Talvez porque tentaram da maneira errada trazer a arca para aquele ambiente. A forma de trazer, irmãos, foi errada em um outro tempo. E quando ele tenta fazer essa arca retornar, e não consegue. Só que Davi, ele faz novamente. Ele vai fazer agora, mas da forma certa. Porque ele entende que esse é o tempo do retorno da presença. Esse é o tempo do retornar da manifestação de Deus para aquele povo e para aquela congregação. Ele entende que agora ele precisa fazer da forma certa. A pergunta que eu fiz lendo esse texto foi essa: quantas vezes tentaram trazer novamente a arca para o centro de Israel, para o centro do povo, para o centro da congregação? Quantas vezes? Davi, ele não cansa, ele continua tentando. E a Bíblia diz que ele reuniu os escolhidos para fazer a arca novamente voltar para Israel. Ele reúne 30.000 homens. E sabe o que é engraçado? 30.000 homens são levados para a guerra, para a batalha, a fim de trazer a arca de volta. Quando você vai lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, você percebe que 4.000 homens são mortos. Ao decorrer do texto, no total, 30.000 homens morreram em uma batalha contra os filisteus. E aí você precisa entender uma coisa: 30.000 pessoas é o número de guerreiros que Davi vai levantar para trazer a arca de volta. E quando você olha esse número de 30.000, nós olhamos e pensamos assim: é muito. 30.000 pessoas é além do que nós precisamos, é além do que Deus precisa. Mas você precisa entender que esse número de 30.000 não significa nada
para um povo que no capítulo número 4 de 1 Samuel não tem mais a presença. Porque o segredo do povo nunca foi na quantidade de guerreiros. A quantidade de guerreiros não era significativa. Poderia ter 50 mil, 100 mil, 1 milhão de homens. Se a presença do Senhor não estivesse na guerra, na frente do povo, nada aconteceria. Por que eu estou falando isso para você aqui nesse tempo? Porque você também precisa entender isso. A igreja precisa entender isso. O segredo não está na quantidade de guerreiros. O segredo não está na quantidade de espadas. O segredo não está na quantidade de pessoas na congregação fazendo seja lá o que for. O segredo, bispo, o segredo está na presença que esse povo e essa igreja carrega. Esse é o segredo. Porque se a presença estiver ali, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Porque alguns não se cansarão. Porque alguns não trabalharão sozinhos. Porque alguns não serão guerreiros em frente de batalhas sozinhos. Porque alguns que estejam cansados e fadigados por causa do excesso de trabalho não se cansarão mais. Por quê? Porque a presença do Senhor está ali naquele ambiente. Então, quanto mais, melhor. E enquanto eu lia essa palavra, Deus mandava eu liberar uma palavra para essa igreja e para esse tempo. Deus vai aumentar, bispo, igreja, pastora, o número de guerreiros na congregação. Deus vai aumentar o número de guerreiros aqui nesse lugar. Pessoas que fazem bem, vocês terão apoios aqui. Porque Deus manda dizer a essa igreja, para esse tempo: eu vou aumentar o número de guerreiros. Se prepare, porque guerreiros serão levantados para batalhas. Sabe o que eu entendo? Que Deus sempre vai preparar guerreiros para batalhas que ainda não entramos. Deus sempre vai preparar guerreiros para batalhas que ainda não pelejamos. Deus sempre vai preparar guerreiros para lugares aonde não acessamos. Deus sempre vai antecipar a nossa vida ao tempo. Deus sempre vai antecipar a nossa estrutura ao tempo. Deus sempre vai te antecipar. E por isso Ele está dizendo: eu estou enviando mais guerreiros. Eu estou enviando mais guerreiros. Eu estou enviando mais guerreiros. Eu digo, abro para essa igreja e digo: Deus está enviando mais guerreiros em batalhas que você também está enfrentando. Deus manda te dizer nessa noite: você não está sozinho nessa guerra, não. Eu estou enviando reforço. Quantos creem nessa palavra? Deus está enviando reforço para essa guerra. É engraçado que nós não sabemos o que Deus vai mandar. Só sabemos que Ele vai mandar mais. É engraçado que nós não sabemos onde Deus vai nos levar. Nós só sabemos que Deus vai dar mais. E Deus nessa noite te diz nesse lugar: eu estou aumentando o número de guerreiros porque eu sei aonde você vai chegar. Eu estou aumentando o número de guerreiros porque eu sei que sozinho você também não consegue. E Davi sabia disso. Mais abaixo você vai ver que Davi sabia disso. E eu quero dizer para você que está enfrentando qualquer tipo de batalha nesse momento da sua vida, Deus sabe até onde você pode suportar. Então Ele envia socorro bem presente na hora dessa angústia que você está vivendo. Ele está levantando guerreiros para pelejar a tua guerra, para pelejar as suas batalhas, para guerrear com você. Pessoas que oram, pessoas que intercedem, pessoas com o mesmo propósito, porque não adianta guerreiros sem o mesmo propósito. Gideão, ele soube disso na prática, porque Deus tira, vai tirando, até que fiquem 300 homens. Por quê? Porque Deus sabia que 300 homens ungidos é melhor do que 50 mil sem unção. Oh, glória a Deus. E eu creio que nessa noite aqui, nessa igreja, existe um povo que Deus separou, bispo. Porque aqui a Bíblia diz o seguinte: que foram os escolhidos que Davi chamou para a grande batalha. Então não fica pensando em quem não veio, porque se você está, é porque você é o escolhido de Deus. Oh, glória! Oh, aleluia! Está chegando esse tempo onde Deus vai te chamar, aonde Deus vai te escolher, aonde Deus vai te separar. A Bíblia diz que Davi, ele está em um ambiente de trabalho.
Porque Deus sempre vai chamar aqueles que trabalham. Deus sempre vai chamar aqueles que são ocupados. Então pare com isso. Eu não posso porque eu tenho muito trabalho a fazer. Deus não chama desocupados. Deus chama pessoas que Ele tem propósito. E eu creio, meu irmão, que hoje você está recebendo essa palavra do altar. Deus te escolheu para uma grande obra. Quando Samuel entra e unge Davi, unge a cabeça dele, unge a cabeça dele, porque a unção tem que vir da cabeça, para que todo o resto seja purificado. A unção tem que vir da cabeça, para que todo o resto seja tocado. E Deus nessa noite diz a você: eu estou ungindo a tua cabeça com óleo. Eu estou ungindo a tua cabeça com óleo. Eu estou declarando nesse lugar. Existe uma unção sendo derramada sobre a tua cabeça nessa noite. Existe uma unção imbatível sendo liberada. Você crê nessa palavra? Existe uma unção imbatível sendo liberada sobre a tua cabeça nesse lugar. O inimigo não vai te parar. O inimigo não vai ganhar essa guerra. Sabe por quê? Porque Deus ungiu você. Porque Deus escolheu você. Porque Deus te separou para uma grande guerra. Então Deus aumenta o número de guerreiros. E Davi entende que ele não precisa de mais, porque ele soube da notícia que lá na outra guerra não tinha presença, que lá na outra guerra não tinha arca, que lá na outra guerra eles entraram, mas não tinha a presença dele. Davi sabe que isso precisa ser uma realidade para o povo e para a congregação. No versículo número 2 diz assim: se levantou Davi junto com todo o povo. Essa palavra levantar significa mudança de posicionamento. Essa palavra levantar significa posicionamento. Sabe o que está faltando para você vencer essa guerra? Posicionamento. Você sabe o que está faltando para você vencer essa batalha? Posicionamento. E eu digo a você, não é o posicionamento que você quer, é o posicionamento que Deus te autorizou a estar. Porque tem gente que muda de posição, mas não muda de comportamento. Tem gente que muda de posição, mas não se move para o lugar aonde Deus quer que você esteja. Mas hoje Deus me mandou aqui te dizer: eu estou mudando a tua posição, porque eu te quero no lugar do teu propósito. Eu estou mudando a sua posição, porque eu quero você no centro da minha vontade. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão recebendo essa palavra? Deus está levantando você, guerreiro, guerreira do Senhor. Deus está te levantando como alguém poderoso no reino para vencer batalhas no nome dele. Tem batalhas que estão travadas. Existem batalhas que estão travadas. E essas batalhas que estão travadas é tudo porque está faltando posicionamento. Eu não posso generalizar e falar posicionamento da igreja, porque a igreja se posiciona sim. Só que existem outras batalhas que não é da igreja no singular. Existem outras batalhas que é individual. Existem outras batalhas que não é responsabilidade dos seus bispos, é responsabilidade sua. E Deus nessa noite está dizendo: até quando você não vai se posicionar? Porque o teu lugar está preparado. Eu já disse qual era o propósito na tua vida. Eu já disse o que eu quero que você faça. Mas o que está faltando para nós é posicionamento. Os grandes times de futebol, eles vencem por causa de posicionamento. Porque alguns saem do seu posicionamento. O atacante entra, infiltra. Por causa de posicionamentos errados, um exército perde a guerra. Porque todo general sabe aonde os guerreiros precisam estar. Você compreende que essa brecha não foi Deus, foi você que permitiu? Você compreende que essa brecha não foi o diabo que achou, foi você que abriu? Mas hoje Deus está liberando uma palavra para a sua vida. Eu estou colocando você novamente na minha rota. Eu estou colocando você novamente na minha posição. Eu estou colocando tudo no seu devido lugar, porque através da tua vitória muitas outras pessoas serão abençoadas. Então eu posiciono você. Eu entendo que essa palavra, se levantar-se, é se colocar de pé. Existem pessoas que estão deitadas, rolando, de tanta pressão
preguiça espiritual. Mas hoje Deus te trouxe aqui para sacudir a tua alma e dizer: vamos se levantar, porque eu quero você no centro da minha vontade. Eu te prometo que eu não sou esse tipo de pregador. Pegue na mão do teu irmão, não pode sacudir ele, e fale para ele assim: Deus está te levantando, Deus está te levantando, Deus está te sacudindo. Fala para ele assim: deixa de preguiça, meu irmão, deixa de preguiça, minha irmã. Deus quer te levantar, Deus precisa de você na obra. Oh glória, você pode dar um glória para ele, você pode dar um aleluia para ele. Eu vou te falar porque você precisa se levantar. Sabe quem era Davi? Davi era o cabeça da casa. Davi era o cabeça do reino. Davi era o cabeça da congregação. Se o cabeça não se levanta, todo o resto também não vai se levantar. Eu vejo aqui pessoas, independente da idade, que são cabeças da sua casa. Eu sei que você fala assim: somente eu sou evangélico, sou crente, sou lavado, sou remido. Ei, somente eu sou dentro daquele lugar. Na verdade, Deus está falando aqui nessa noite: não é só você, é porque você é o cabeça, porque você é o escolhido, porque você é o separado. Não é só você, é porque você vai mudar a realidade da tua vida e da tua família. E você pode estar falando assim: você está falando isso, mas você não conhece a minha casa. Um é budista, o outro é kardecista, o outro serve a outro Deus. Eu estou dizendo, estou profetizando: você vai mudar a realidade da tua casa sim. Você vai mudar a realidade do ambiente sim. Deus te chamou como cabeça. É por isso que você precisa se levantar, porque Deus te chamou como cabeça. É por isso que o diabo insiste em tentar paralisar você, porque você é o cabeça. E não adianta, quem é chamado com cabeça vai sofrer as grandes batalhas, vai viver grandes guerras, vai viver em meio a tribulações. Mas em tudo isso Deus vai te fazer vitorioso, Deus vai te fazer vitoriosa. Por quê? Porque você é o cabeça do lugar. E Davi sabe disso. Ele precisa se levantar, porque quando ele se levanta, todo o resto vai se levantar também. Você lembra de Moisés, irmãos? E escute, Moisés, ele era alguém que não conseguia falar muito bem. Moisés, ele era alguém cheio de dificuldade. Mas mesmo assim Deus escolheu ele, levantou ele para ser libertador de Israel. É engraçado que o sucessor dele, Josué, não queria tomar posse do que Moisés deixou para ele. Mas a Bíblia diz que o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Josué: Josué, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. E ele também não era capaz aos olhos humanos e nem aos olhos dele, mas Deus escolheu ele para uma grande obra, como cabeça daquele lugar. Eu quero te dizer, meu irmão, que antes de Saul ser um endemoniado, ou se endemoniar, ou pegar demônio, eu não sei, ele era um homem de Deus. A Bíblia diz que ele não queria ser rei, a Bíblia diz que ele não queria tomar posse. Algumas pessoas zombaram dele, mas está lá escrito que Saul se fez de surdo para que ele pudesse governar. Por quê? Porque o cabeça sempre vai ser alvo. E Deus sabe que por você a tua casa vai dar certo, que por você a tua família vai dar certo, que por você os teus filhos vão prosperar. Por você, que é o cabeça daquele lugar, tudo que tem para acontecer na tua família, na tua casa, vai se manifestar. Então lá vai um refrigério de Deus para a tua vida. 1000 podem cair de um lado, 10.000 podem cair do outro, mas você não será atingido. Cabeça, cabeça, cabeça da casa, cabeça da casa, cabeça da casa. Deus está te levantando, Deus está te dando poder. E levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Deus está liberando a autoridade aqui nesse lugar, porque você é cabeça do lugar. Oh glória, oh glória, oh glória, 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 glória. Davi precisa se levantar porque ele era cabeça. Davi podia se levantar porque era cabeça. Eu sei que aqui tem líderes, eu sei que aqui tem pastora, aqui tem bispo, apóstolo. Eu sei que aqui tem pessoas que são chamadas e escolhidas em áreas dessa igreja, em áreas desse ministério. Deus manda te dizer nessa noite: eu estou fortalecendo o teu exército, eu estou enviando guerreiros para esse exército,
porque você é cabeça, você está na frente de batalha. Ei, meu irmão, Deus está mandando um exército poderoso para te acompanhar na visão que Deus te deu. Você pode adorar o Senhor, você pode glorificar ao Senhor, você pode celebrar ao Senhor nessa noite. Ei, cabeça da casa, Deus está te dando autoridade. Aleluia, aleluia. Seu cabeça do louvor, Deus está te dando autoridade. Eu não sei quem é, mas Deus está te dando. Deus está liberando o que está faltando. Pode ser o simples, mas Deus vai fazer. O cabeça do Kids, Deus está enviando reforço. Eu sei, irmãos, eu tenho acompanhado a líder dos Kids lá. É um ministério que falta gente. Mas Deus está mandando uma palavra para a líder do Kids aqui dessa igreja. Eu estou enviando reforço. Pessoas capacitadas, pessoas formadas, pedagogos. Ei, Deus está enviando reforço. Deus está enviando reforço. Ei, cabeça, Deus está enviando reforço. Oh, glória a Deus, está enviando reforço. Deus está enviando reforço. Deus está enviando reforço. Versículo número 3 diz assim: e puseram a arca de Deus num carro novo e levaram para a casa de Abinadab, mas estava no outeiro. E Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Essa versão diz o carro novo. Na outra versão diz carroças. Quando eu li essa palavra carroças, e você vai ver ao decorrer do texto o que aconteceu, eu comecei a rir. Como é que nós iremos carregar a coisa mais importante da nossa vida em carroças? Não tem como. Eu dei um sorriso porque é agoniante. Se é terrível. Eu não sei nem o que dizer quando eu leio isso. Que carregaram a arca do Senhor em carroças. Que carregaram a presença do Senhor em carroças. Quando eu olho a arca do Senhor representando o próprio Deus, eu entendo que Deus hoje mora em nós. E quando eu leio essa palavra, eu vou entender o que nós somos. Nós somos morada de Deus. Nós somos morada do Altíssimo. E aonde é que essa presença está repousando agora, nesse momento? Aonde é que essa presença mora agora, nesse momento? Aonde é que essa presença vive agora, nesse momento? Em nós. Quando você olha para esse irmão que está ao teu lado, você olha para ele e vê. Deveria ao menos ver, né? A presença do Senhor na vida dele, no sorriso dele, no falar dele. Eu sei que é difícil, mas Deus te ajuda, porque é uma certeza. Deus habita em você. Deus habita em nós. E quando eu olhei que eles estão carregando a presença do Senhor numa carroça, eu comecei a olhar para esse século. Eu comecei a olhar para a nossa vida. Eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a olhar para nós como igreja. O que é que nós estamos fazendo com a presença que o Senhor nos deu para carregar? Você não pode carregar a presença do Senhor em uma carroça. Quando eu olho essa palavra carroça, eu entendo que é um objeto, um meio de transporte que não deveria ser usado para um transporte humano, mas sim para um transporte de animais ou de coisas pesadas. Mas quando eu me remeto a essa palavra carroça, me dá um sinônimo, me dá um sinal de depreciação, de pouca valorização. E Deus nessa noite está dizendo: a minha presença não merece ser carregada em carroças. A minha presença não merece ser carregada da maneira que está aqui nesse texto, em carroças. Então o que nós precisamos entender precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar o corpo. Precisamos melhorar nossa vida. Precisamos melhorar quem nós somos. Precisamos melhorar quem nós representamos no reino. Porque a presença dele não merece ser carregada em carroça. É engraçado que nós preparamos o nosso corpo para tudo. Preparamos o nosso corpo para o triatlo. Preparamos o nosso corpo para uma luta. Preparamos o nosso corpo para o melhor esporte da nossa vida. Mas não conseguimos preparar a nossa vida para receber essa presença. E Deus está chamando a atenção aqui nessa noite,
E não é com forma de repreensão. Na verdade, Ele está interessado em você. Na verdade, Ele está interessado na tua vida. Na verdade, Ele está aqui nessa noite dizendo: se você soubesse como eu quero descer, como eu quero me manifestar. Se você soubesse como eu quero usar você para curar, para libertar, como eu quero usar você para andar andar na rua, irmão, e curar só pela sombra que você tem. Se você soubesse como eu quero me apoderar da sua vida e te usar como pregador, como ministro, como servo, como adorador da minha casa, você prepararia tudo para a minha presença descer. Se você soubesse que isso não é só para mim, que isso não é só para os ministros aqui de cima, Deus quer descer ainda hoje sobre você. Deus nessa noite está restaurando o templo que é você. Deus está restaurando a casa que é você. Deus está te colocando de pé nesse lugar, tudo por causa da presença dEle. Ele sabe que você tem potencial. Eu sei que muita gente não acredita em você, muita gente não vai acreditar no teu sonho, no teu projeto, mas Deus acredita, meu irmão. Mas Deus é interessado em você, mas Deus te ama demais, e Ele manda te dizer nessa noite: eu estou entrando para fazer morada. Deus não quer passar uma temporada no teu coração. Deus não quer passar um tempo na tua vida. Deus não quer passar uma semana tendo um relacionamento com você. Deus não quer te dar a experiência de um culto. Deus não quer te dar a experiência de uma reunião ou de um congresso. Deus quer morar em você. Deus quer morar no teu coração. Deus quer fazer morada em ti. Deus quer te levantar poderosamente nessa terra. Quantos creem nessa palavra? Quantos acreditam nessa palavra? Quantos gostariam que Ele fosse morar em ti? Ele está aqui dizendo: eu estou repousando sobre a tua vida para grandes obras. Oh, glória a Deus. Ele coloca naquele tempo os filhos de Abinadab para guiar a carroça. Quando ele faz esse cenário, ele coloca os filhos de Abinadab para guiar aquela carroça. Eu entendo que há entre eles alguns levitas, eu não sei aonde eles estão, entenda o que eu vou falar. Eu não sei aonde eles estão ali no texto, mas eles desapareceram. Porque provavelmente se eles estivessem próximos ou preparados ali naquele momento, não seriam os filhos de Abinadab, escute isso, a carregar a presença e a arca. E alguns no meio daquela congregação poderiam ter falado assim: por que os filhos de Abinadab estão carregando a arca que não deveriam carregar? Alguns no meio da congregação, eles estão falando assim: quem deveria carregar a arca não eram os filhos de Abinadab, quem deveria carregar a arca sou eu. A pergunta que não quer calar no texto, e eu trago para nós aqui, é: aonde estão os levitas? Aonde estão os responsáveis pela presença? Me desculpe, esses dias eu estava dentro do carro e eu fico meio revoltado, não é completamente revoltado, com ministros que recebem tanto de Deus, que vão embora do país, vão embora do Brasil, vão ser ministros em outros lugares, e pode falar o que quiser, pode falar que é missão, propósito. Irmãos, até ontem não aparecia nem na tela de WhatsApp, não aparecia nem no Nokia quebrado. Quando recebeu a unção, abandonou a terra que precisa tanto.
não dá para entender isso. E aí olham lá de fora e dizem assim: nossa, o Brasil não deveria estar assim. O Rio de Janeiro não poderia estar assim. Mas na primeira oportunidade que tem, vai embora do Rio de Janeiro, irmãos. Eu não consigo compreender isso. Eu não consigo aceitar isso. Porque se Deus está derramando em você uma presença poderosa, é para mudar a realidade que você está. Se Deus está derramando uma presença poderosa, é para mudar a cidade aonde você mora, é para mudar o estado aonde você mora, é para mudar o bairro aonde você mora. E eu creio que nessa noite tem gente aqui nesse lugar entendendo essa palavra, que tudo aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida é para mudar o ambiente aonde você está. Nós não iremos abandonar a terra, nós não iremos abandonar o lugar, iremos crescer, iremos avançar, iremos curar em nome de Jesus, iremos sair pela rua de Comendador Soares declarando que só o Senhor é Deus. Podemos aumentar o templo, podemos aumentar o estacionamento, podemos aumentar a igreja, mas nós não arredaremos o pé do lugar aonde Deus plantou para a transformação. Sabe por que os filhos de Abinadab morrem? Sabe por que os filhos de Abinadab morrem? Os filhos morrem por causa da omissão do pai. O pai não deveria ter deixado os filhos pegarem naquela arca. Você vai ver no texto que eles morrem porque carregam algo que não deveriam carregar. Possuem algo que não poderiam possuir naquele momento. Não era a hora deles. Não era o momento deles. Eles não foram chamados para isso. Eles morrem por causa da omissão do pai. Ao mesmo tempo, os filhos estão morrendo, e digo, por causa do despreparo pessoal. Porque tem filhos, isso não tem aqui, só tem lá na minha igreja na ilha. Porque tem filhos que querem carregar a arca, mas não estão prontos. Eu não estou falando da melhor voz, bispo. Se Deus quisesse a melhor voz, Nerecalamanda suri que ele mandará no resto. Nerecalamanda suri que ele mandará no resto, que ele mandará no que ele manda. Não estou falando do melhor tocador, tangedor. Não estou falando do melhor baterista. Eu estou falando de pessoas que carregam a graça e a unção de Deus. Eu estou falando de pessoas que estão preparadas. Irmãos, não queira carregar aquilo que você não está pronto, mas ao mesmo tempo, Jesus está gritando aqui nesse lugar: pode pegar a tua harpa, pode pegar o teu tamborim, pode subir, porque eu estou te autorizando a romper com o sobrenatural. Aleluia! Não é por causa da força. Eles poderiam ser fortes, belos, mas não é por causa da força, é por causa da unção. Por isso os levitas eram responsáveis por carregar tudo aquilo. Por isso os levitas eram responsáveis por carregar aquela arca em seus ombros. Deus não quer que se torne pesado algo que deveria ser um prazer para nós. E Jesus nessa noite manda te dizer: eu estou te levantando para carregar a minha arca, porque você é escolhido de Deus, porque você é separado de Deus. A Bíblia diz que quando eles chegam na eira de Nacon, eles vão pegar a arca. Naquele lugar, Deus para eles. Sabe por que Deus parou eles? Porque Deus sabia que eles não eram responsáveis, não estavam preparados para isso. Deus parou eles. E quando nós falamos em debulhar, nós falamos de peneira, nós falamos de separação, nós falamos de mangual. Sabe o que é mangual? É um objeto enorme que bate no trigo, que bate na palha para separar todos. A peneira é por último, para deixar o trigo bem puro e preparado. É engraçado que não foi por acaso. Não foi por acaso que Deus parou ali na eira de Nacon. Ele parou na eira de Nacon porque ele sabia de uma coisa: na eira de Nacon eu vou separar o joio do trigo. Eu vou parar na eira de Nacon porque eu sei que a arca precisa continuar, que a minha presença precisa se manifestar na casa de um homem. Irmãos, ainda
só mais uns minutinhos para você entender. Ele parou ali na eira de Nacon para debulhar, para separar aqueles que não estavam preparados para caminhar em um destino. Deus parou aqueles meninos ali, porque Deus sabia que mais cedo ou mais tarde eles poderiam contaminar o ambiente. Eles poderiam chegar em lugares aonde eles não deveriam chegar. Então para esses, para que a minha presença continue. A Bíblia diz que eles pararam na eira de Nacon. E quando eles param lá, Davi chora, angustiado. Mas ele faz da maneira certa. Ele coloca os levitas para caminharem, para deixar a arca dentro da casa de Obed-edom. E eu termino aqui, no versículo número 12 diz assim: e então avisaram Davi, o Senhor abençoou Obed-edom em tudo quanto ele tem. Quando eu li essa palavra, eu pude entender a profundidade dela. Porque essa presença foi capaz de matar, mas essa mesma presença foi capaz de abençoar. E eu creio, irmão, que essa presença está aqui nessa noite. Essa presença está aqui nesse lugar. Porque a mesma presença que abençoou a casa de Obed-edom, essa mesma presença que está abençoando a tua casa, está abençoando a tua família, está abençoando teus filhos, está abençoando a tua parentela. Quantos creem nessa palavra? Quantos recebem essa palavra? Essa presença, essa presença. Se coloque de pé comigo. Se coloque de pé. Escute o que aconteceu. A arca do Senhor, quando chega na casa de Obed-edom, ela abençoa o ambiente, ela abençoa o lugar. Diz que tudo foi abençoado. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Por quê? Porque Davi, os levitas, Obed-edom, entendeu que o que faz a diferença na nossa vida é a presença. Eu vou te falar das coisas da sua vida agora, só para você receber essa palavra. Sabe por que aquele trabalho é abençoado? É por causa da presença que você carrega. Sabe por que as pessoas olham para você e dizem: meu Deus, que bênção! É por causa da presença que você carrega. Você sabe por que a tua família é extremamente feliz? É por causa da presença que você carrega. Você sabe por que você está de pé? É por causa da presença que se manifestou em você. É por causa da presença. 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 Nós já passamos do tempo da eira. Já fomos peneirados, queimados. Já fomos abatidos. Agora eu creio que aqui dentro dessa igreja tem um povo faminto, desesperado pela presença. Oh, glória. Toda a nação. Glória. Oh Deus, é certo que você quer fazer de novo. Oh glória. O que não aqui, o que não agora. Aqui aonde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Celebre a Ele, adore a Ele. Aumente o volume da tua voz. A presença dele está nesse lugar. A presença dele está nesse lugar. A presença dele está aqui. Eu entrei em aliança até que ele venha. Até que ele venha. Disposto, eu me disponho. Glória! Arrependido em favor de toda a nação. Oh Deus, é certo
tua voz. fazer Adore de Ele. novo. Celebre Ele. Por que não aqui? Por que não agora? Aqui aonde os grandes não têm vez, eu entrei em aliança. Vamos adorar com Aqui toda a tua aonde os força. grandes não Jesus têm vez, está aqui. eu entrei em aliança. Ele está passeando. Ele está passeando. Ele está passeando. Ele está passeando em nosso meio. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Descalços, nação nos ombros, o coração em chama, beijando o Filho, até que Ele venha e chova a justiça. Adora Ele Com nessa noite. pés descalços, com pés descalços, nação nos ombros, o coração em chama, beijando o Filho, Glória. até que Glória. Ele venha Jesus. e chova a justiça. Você entende essa palavra? Tudo que você precisa é a presença dEle. Tudo vai dar certo por causa da presença dEle. O diferencial na nossa vida é só isso. É a presença dEle. Você só chegou até aqui por causa da presença dEle. Você só está de pé por causa da presença dEle. Tudo vai dar certo. Tua casa vai dar certo. Tua família vai dar certo. As portas se abrem por causa da presença dEle. Porque aonde a presença dEle chega, a certeza de vitória. Quantos precisam de vitória? Quantos precisam? Quantos precisam de vitória? Quantos precisam de vitória? Hoje Jesus está derramando a presença dEle sobre a tua vida, para que vitórias sejam alcançadas. Hoje Jesus está derramando a presença dEle sobre a tua vida, para que você vença, para que você venha avançar. Sabe quanto tempo essa arca ficou na casa de Obed-Edom? Sabe quanto tempo? 3 meses. 3 meses. E Jesus tem sido muito claro nessa palavra para a minha vida. Eu quero compartilhar. Porque o que o bispo liberou um pouco antes, em um momento ofertório, foi que até o final do ano Deus vai fazer grandes coisas. Do resto. Eu estou falando de presença, irmão. Eu estou falando que Deus vai aonde você não pode ir. Eu estou falando que Deus toca onde você não pode tocar. Eu estou falando que Deus se manifesta onde você não se manifesta. Eu estou falando que Deus cala a boca de homens e levanta a voz dele em ambientes. Eu estou falando que Deus vai em lugares inacessíveis hoje nesse lugar. 3 meses foi o tempo onde a arca ficou dentro da casa de Obed-Edom. E hoje Deus está aqui, exatamente em outubro, para liberar essa mesma palavra sobre essa igreja, sobre a tua vida que está aqui nesse lugar. Se você crer, se você acreditar, se você verdadeiramente se apegar nessa palavra, eu profetizo em nome de Jesus, que esses 3 meses serão os 3 meses melhores da tua vida. Esses 3 meses, por causa só de uma coisa, por causa da presença que você decidiu carregar hoje, serão os melhores 3 meses da tua vida. Deus vai abrir portas que estavam fechadas. Deus vai curar enfermidades que nunca poderiam ser curadas, por causa da presença dEle. Por causa da presença dEle. Por causa da presença dEle nessa noite, eu declaro em nome de Jesus que em 3 meses
A tua casa é restituída. Você crê nessa palavra? Eu profetizo em nome de Jesus que em 3 meses a sua casa é restituída, a tua família é restituída, o teu filho volta para casa, o teu marido volta. Oh, glória! Eu profetizo em nome de Jesus, irmãos, que em 3 meses papéis serão assinados. Eu vivo pela fé, e eu creio que você também vive. Eu creio que você também. Em 3 meses, as portas que estavam seladas, trancadas, com cadeado e tudo, Deus está indo lá agora. Ei, Deus está indo lá agora. Deus está tirando o cadeado, está entrando por aquela porta, está gritando o teu nome dentro daquele. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus amado, eu creio na tua palavra, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus que em 3 meses nós seremos abençoados de uma forma que nunca vamos. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Para as coisas darem certo na sua vida, só pode dar certo com a presença. Eu não sei se nessa noite entrou alguém aqui distante de Jesus. Se entrou alguém aqui distante dele, hoje é o teu dia. Hoje é o teu dia. Porque você entendeu que não tem como viver longe da presença. A presença é suficiente. O que nos faz cantar, se alegrar, pular é a presença. É só ela que nos trouxe aqui nessa noite. Foi a presença. Então, se nessa noite você entrou aqui longe, distante de Jesus, eu quero te convidar a vir até aqui na frente. Eu vou ficar muito feliz. Sabe por quê? Porque eu creio que depois de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida vai mudar para melhor. Toda depressão vai embora, toda dor vai embora, todo cansaço vai embora, todo espírito que fica te perturbando vai embora por causa da presença que vai tomar posse da tua vida hoje. Se você nessa noite entrou aqui e está distante dele, longe dessa presença, longe da graça, do poder, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir até o altar. Porque hoje é o dia onde Jesus está mudando a realidade da tua vida e da tua história. Você é escolhida de Deus, mulher. Você é escolhida de Deus, mulher. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te escolheu. Deus não errou, não. Deus não errou de endereço. Deus não errou de casa. Deus não errou de família. Deus não errou, não errou. Deus te chamou nessa noite para uma grande obra. Onde está você nessa noite? Você que precisa vir até o altar e tomar essa decisão. Você foi convidado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui nessa noite dizendo: eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando aqui. Eu estou te esperando aqui. Aonde está você nessa noite, que precisa tomar essa decisão, voltar para Jesus, caminhar novamente com Ele? Aonde está você nessa noite, que entrou nessa reunião e sentiu a presença dEle, se apaixonou novamente? Aonde está você nessa noite, aonde sentiu teu coração queimar, 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 e você entendeu? É a voz de Deus comigo, é a voz de Deus em direção à minha vida. Onde está você? Vem! Jesus está te esperando. Ele está de braços abertos nessa noite. Aonde está você? Ele está te esperando. Eu creio no Jesus que cura. O propósito maior é Jesus salvar. Eu creio na salvação. Eu creio no céu. Eu creio num Jesus que pagou um alto preço pela tua vida. Se você precisa vir, venha. Nós vamos só te dar mais 1 minuto. Se você precisa vir, venha. Hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia da manifestação. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para mudar a tua vida. Aonde está você? Aonde está você? Jesus está te esperando.